Ok. Bom, então, dando sequência aí na nossa disciplina, né? Semana passada a gente falou muita parte aí de conceitos de sistema de informação geográfica. Vocês viram, né, a necessidade do sistema de informação geográfica. Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Então a gente falou, né, a importância do sistema de informação geográfica aí para a engenharia. Desde os conceitos, né, o que é o sistema, desde a forma que a gente trabalha no sistema de informação geográfica, que são por layers, então são camadas, né, que a gente está trabalhando, e essas camadas aí que a gente vai fazer na álgebra de mapas, conseguir estar coletando as informações. Então é fundamental você saber, né, ó, o sistema de informação geográfica trabalha com camadas, são layers. Vou ter uma layer para solo, uma layer para água, uma layer para mata, uma layer para cada tipo de situação, de cidade, de rua, por aí vai. A gente falou sobre a história, né? Porque de onde que veio essa ideia de poder mapear, e com isso foi localizado aí um ponto, por exemplo, de óbitos relacionado a uma epidemia de cólera. Então, a partir desse momento foi verificado que eu tendo o mapeamento das áreas, eu consigo ter diagnósticos melhores aí para poder tratar algum tipo de problema. A gente falou dos dados vetoriais e raster, coisa que eu vou cobrar na prova de vocês também, onde a gente tem os vetores, que são linhas, pontos e polígonos, e a gente tem um raster que está relacionado ali com as minhas células, né, que seriam o meu pixel, né, de forma mais simplificada, que é o quadradinho lá, qual que é o menor tamanho que eu consigo identificar na superfície da Terra, o menor quadradinho. Então está aqui o exemplo que a gente já comentou, aonde eu tenho a distribuição, né, do pixel por uma imagem de satélite, por exemplo, aonde eu tenho os vetores, que são as linhas, que são os rios, eu tenho um polígono, que seria o lago, por exemplo, eu teria outros polígonos, que seria o tipo de solo e o tipo de vegetação, para poder tentar traçar, apresentar o mundo real. Então, normalmente o mundo real ele é feito através desses dois métodos aí, o raster e vetor, para o computador poder estar trabalhando, interpretando ele aí. Aí a gente falou algum tipo de modelos, a gente chegou a mostrar como é que as imagens de satélite são feitas, né, que são tiradas sempre em tons de cinza, e aonde esses tons de cinza aqui, eles têm um filtro do azul, do verde, do vermelho, infravermelho próximo, são as classes onde as fotos são tiradas. As fotos são todas tiradas em preto e branco, e depois há uma fusão para gerar a imagem colorida aí. Tá aqui um pixel, um exemplo de, né, você vai amplia e você consegue visualizar a questão do pixel ali. A forma de como que faz a geração das imagens coloridas, onde eu trabalho com... Deixa eu girar aqui. Onde eu trabalho com várias imagens, com resolução diferente, então depende. Se a resolução é de 50 centímetros, eu tenho a qualidade de conseguir interpretar as coisas. Se eu tenho uma resolução de 30 metros, então hoje eu não consigo identificar um carro, e por aí vai. Deixa eu gerar aqui novamente. A gente falou a questão dos atributos, para que serve o SIG, os tipos de resolução, né? A gente chegou a comentar também, resolução espacial, tipologia, estudos avançados, como que a gente faz para poder estar coletando os dados, pode ser por estação total, pode ser por digitalização, pode ser por sites, né, públicos com relação a DataShape, mapa, vou ter informações aí disponíveis gratuitas. Pode ser por GPS estação total, que são equipamentos que a gente faz os levantamentos, faz as leituras. Esse equipamento aqui ele lê ângulo e distância, esse equipamento aqui vai me dar coordenadas geográficas, né, ou coordenadas UTM. A gente tem a questão do GPS, então, que é um software, né, que é um sistema onde a gente trabalha normalmente com um RTK, um pós-processado, tá? Então a gente tem ele aí sendo representado aí. A gente tem hoje as fotografias aéreas,
né, que exige aí, no caso, ou um sensor, né, de satélite, ou um avião, ou um drone, por exemplo, poder estar utilizando essas ferramentas aí. Tá aí o drone também. Cheguei a comentar ontem com vocês também como é que a gente, ontem, na semana passada, como é que a gente visualiza uma imagem em 3 dimensões, aonde a gente precisa da profundidade, a gente precisa ter 2 fotos tiradas de ângulos diferentes. Então, são coisas aí que vocês vão ter que, até o final do semestre, vocês vão ter que estar feras lembrando essa hipótese. Como é que eu enxergo alguma coisa em 2 dimensões, 3 dimensões? Pela profundidade das coisas, está relacionado com que eu estou tirando 2 fotos de ângulos diferentes, então com isso eu consigo captar imagens, né? Se eu andar com o olho fechado na rua, aí eu vou esbarrar em muitas outras pessoas. Então, e a gente tem o escaneamento, por aí vai. A gente tem a questão de armazenamento, né? Hoje em dia a gente está cada vez reduzindo os armazenamentos. Eu trabalhei com disquete, era terrível, né? Cabia, sei lá quantos kbyte. E hoje a gente já tem aí pendrive aí, ultra, como se fosse um HD aí, né? Com potência enorme aí. Então, no software de geoprocessamento, a gente trabalha com todas essas análises, a gente consegue fazer análises de mapas, conseguir fazer estudos ambientais, estudos hidrológicos, são várias funções aí. A análise hidrológica, a gente falou, mancha de inundação através de altimetria, cota e tudo mais. Conseguir ter análise relacionada à distância, né? Então, você vai fazendo áreas, por exemplo, onde tem influência de radiação. Então, você vai afastando, a radiação diminui. Menor distância entre 2 pontos, dependendo, é um plano, né, uma área mais plana, em vez de cortar aqui morro e tudo mais. Então, são todas essas análises feitas através do sistema de informação geográfica. Rotas para ônibus escolar, otimização, isso é tudo cartografia, tudo sistema de informação geográfica, atendimento de emergência, serviço de entrega, né, que é o delivery, transporte público. Então, né, todas as ferramentas necessárias aí para a gente estar podendo gerar o SIG aí. Então, dando início na aula de hoje, né, as ferramentas aqui sendo desenvolvidas, quais são as utilidades, a gente chegou a comentar sobre isso tudo. Dando sequência aqui, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre geodésia. O que é geodésia? Geodésia é a ciência que a gente tem que saber qual é o tamanho da Terra. Eu vou verificar qual é a dimensão, qual é o campo gravitacional e as variações temporais. Então, a geodésia, o objetivo dela é mostrar qual é o tamanho da Terra. Como que a Terra é? Quantos quilômetros ela é redonda, ela é esférica, ela é geoidal, ela é elipsoidal, qual que é a geometria da minha Terra. E o IBGE é uma instituição responsável pela essa implantação do Sistema Geodésico Brasileiro, que define qual que é o modelo de Terra, tá? Para exemplificar isso, eu estou trazendo aqui uma chart aonde, né, há alguns anos, né, consideráveis aí, foi verificado por que a Terra é redonda, tá? Então, a chart diz o quê? Fala aqui que ele é o Erastótenes, né, e ele morava na cidade de Alexandria. Então, nessa cidade, ele era um pesquisador, ele não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada para fazer, na verdade, né? Um dia ele estava na biblioteca da cidade e ele leu, né, no seguinte jornal falando que no dia 21 de junho, que era o dia mais longo do ano, né, ao meio-dia, uma vareta reta fincada no chão na cidade de Siena não produz sombra. Então ele ficou assim, falando, poxa, nesse dia específico, nesse horário específico, Siena não tem nenhuma sombra se eu colocar uma vareta. Então, assim, teoricamente é o quê? É uma frase que não serve para nada, né? Mas ele era uma pessoa muito curiosa. Então aquilo mexeu com a cabeça dele e ele pensou assim, nossa, em Siena é assim. Será que na minha cidade, Alexandria, também acontece a mesma coisa? Aí ele teve essa dúvida, esperou até o dia 21 de julho e colocou a vareta lá. E aí ele teve a brilhante, né, verificação que a vareta dele tinha sombra. Aí ele fala assim, diacho, né? Que coisa é essa? Por que a minha
por que que aqui na minha cidade tem a sombra e lá em Siena não? Isso, o que que significa isso? Então ele teve a ideia que, então a Terra então não seria plana. Por quê? Há uma, né, através de geometria, que se a Terra fosse plana, todos os raios solares eles estão muito longe, né, eles estão muito longe da Terra, eles chegariam todos perpendiculares à superfície da Terra. Então, se a Terra fosse plana, qualquer local, né, qualquer cidade, o efeito seria o mesmo, não teria sombra. Então ele pensou dessa seguinte maneira, ó, se aqui, né, se eles são paralelos, se na mesma cidade, se for plano, nessa cidade A não vai ter sombra, na cidade B também não pode ter sombra. Então, a Terra é plana e o Sol está longe ali, chegando da mesma forma. Aí ele imaginou, então, se tiver sombra, então a sombra também teria que ser a mesma. Mas e se a Terra fosse redonda? Exatamente o que ele verificou, que na cidade de Alexandre, na cidade esqueci o nome da cidade, Siena, se na cidade de Siena não tem sombra, mas aqui a Terra está tendo tem uma esfericidade na Terra e com isso eu estou tendo sombra na minha cidade. Então ele conseguiu através disso definir, né, a primeira coisa que interpretar que a Terra era uma circunferência. Aí, muito à toa também, ele pegou essa relação matemática através de ângulo, né? E conseguiu, né, através de conhecimento de matemática, que esse ângulo que foi dado à sombra aqui, ele pode corresponder ao ângulo entre as duas distâncias. Ele fez uma comparação. Se esse ângulo corresponde nessa distância aqui, esse ângulo aqui ele vai corresponder a uma outra distância aqui. Então ele fez uma relação. Ele imaginou as duas varetas se prolongando até o eixo da Terra, então foi isso que ele fez. Oi? Só tá sabendo. Oi? Comecei com ele. Alô? Gente, tem alguém aí? Tudo beleza? Desculpa, Aí, meu áudio estava ligado aqui, foi mal. Tranquilo. Aí, pessoal, olha só que interessante como que ele descobriu que a Terra realmente tinha essa situação. Ele traçou essa linha, verificou esse ângulo e esse ângulo. E verificou, então, que usando o tamanho da vareta de Alexandria, deu 7 graus. E que a geometria ensina que os ângulos A e B são iguais. Assim, o ângulo B mede 7 graus também. Então, com isso, ele já tinha a relação desse ângulo com esse outro ângulo aqui. E faltava ele fazer a comparação. Que seria, então, se isso aqui tem 7 graus, quantos metros eu faço para poder 360 graus ser o tamanho total da minha Terra? Então, ele mediu a distância entre as duas cidades, ele mediu essa distância no passo, né? Naquela época não tinha GPS, não tinha trena, não tinha nada. A distância entre as duas cidades, por incrível que pareça, era de 800 quilômetros. Então, ele fez a medição de 800 quilômetros no passo, comparou os 800 quilômetros com o ângulo de 7 graus e com o 360 graus ele fez como se fosse uma regra de 3 e com isso ele chegou que a circunferência da Terra teria 40 mil quilômetros, isso há 2.200 anos atrás. Então, foi a forma, né, dele conseguir estar calculando a curvatura da Terra há 2.200 anos atrás. E hoje em dia a gente ainda tem alguns terraplanistas que não acreditam nessa situação, nessa hipótese aí. Mas então, é só para ilustrar realmente que a primeira ideia de descobrir o tamanho da Terra aconteceu aí com Erastótenes, né? É uma charge que saiu aí num jornal muito interessante sobre essa situação. Então, dando sequência aí à parte de conteúdo, né, pessoal? Então, essa necessidade de conhecer o tamanho da Terra desenvolveu todos os parâmetros que a gente utiliza hoje em dia. Então, tem que saber qual que é o tamanho da Terra. Qual que é o tamanho da Terra? O que que a Terra é? Então, ela é uma superfície totalmente confusa, a gente chama ela de geóide, que é um modelo físico, e para fins de engenharia é impraticável trabalhar com modelo físico, ela é totalmente irregular. Então, essa é a fórmula da Terra então, em si, então ela é um geóide,
onde ele é totalmente deformado. E para facilitar e simplificar, a gente trabalha com elipsoide. O elipsoide, então, seria a minha superfície da Terra, trabalhando com 2 raios. Era como se eu tivesse um círculo, né, com 2 raios, o maior e o menor. E, né, que seria o meu modelo de Terra. A Terra em si, ela tem um achatamento. Então, por causa desses 2 raios diferentes. E só para vocês terem uma ideia, esse achatamento ele corresponde a 4 milímetros numa bola de basquete. Então, se eu pegar uma bola de basquete e pressionar 4 milímetros, vai continuar sendo uma bola de basquete. Então, a gente não vai conseguir ter a percepção, né, que a Terra realmente, a olho nu, que a Terra ela é oval, tá? Ela tem esse achatamento. Então, os elipsoides, que são os modelos de Terra, foram sendo desenvolvidos durante, né, as décadas aí. O primeiro DAFON que a gente trabalhou no país foi o Hayford, que foi, né, criado então no Córrego Alegre. Então, mapeamentos antigos de 50, 60 para trás, eles foram feitos utilizando a técnica do Córrego Alegre. O que seria essa técnica? Não tinha GPS, não tinha coordenadas, né, para fins práticos ali. Eles fizeram por astronomia um ponto de referência, um zero. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Acho que tem alguém com o microfone aí habilitado, que está dando uma influência aqui. Depois dê uma verificada aí, gente. Tem alguém com o microfone. Ativei mudo para todos. Pronto. Então, voltar lá. Então, a gente tem esse modelo de Terra onde foi definido por astronomia de precisão. Como que é feita essa astronomia? Olhando a Lua e o Sol, eles conseguiram calcular uma coordenada de um ponto no Brasil e desse ponto eles levantaram o Brasil como um todo. Então tem muito erro. Saiu lá de Minas Gerais, fazendo levantamento até o norte, até o nordeste, até o sul. Quanto maior a distância, maior o erro. Então esse sistema Córrego Alegre, tanto o SAT-69, são sistemas anteriores à era computacional e à era de satélite, né? Então a qualidade, a precisão desse modelo, ela é discutível. Então, depois disso, veio o tal do WGS-84, que é um modelo de terra mais próximo, já utilizando a tecnologia de satélite, né? Principalmente a parte de GPS. E com isso, pessoal, foi criado que todos os mapeamentos eles fossem referenciados ao WGS-84 ou o Sirgas 2000, que é um modelo, né, das Américas. Então, em vez de ter uma referência em um ponto só, saindo de um ponto, ele vai estar numa rede. Então, o WGS-84, tanto o Sirius 2000, é uma rede de pontos onde faz o ajustamento da coordenada. Então, cada coordenada na Terra, ele está amarrado por um monte de pontos, e não apenas um, evitando aquele erro de uma reta, por exemplo. Se eu tiver que fazer uma reta aqui, saindo de um ponto de origem sem referência, a minha reta pode ficar em qualquer inclinação. Agora, se eu tiver um monte de ponto, eu posso traçar a minha mediana e gerar minha reta com a melhor qualidade. Então, os sistemas novos, quando vocês virem esse nome aí, SAD-69, Córrego Alegre, WGS-84 ou Sirgas 2000, isso tudo vai estar relacionado aí a essa parte de modelo de terra, tá bom? A gente chegou a comentar com vocês a parte de longitude e latitude. Vou fazer um levantamento com longitude ou coordenada geográfica. Eu tenho que trabalhar com grau, minuto, segundo, aonde eu tenho que tirar os sinais: positivo, negativo, positivo se for a norte do Equador, negativo se for ao sul do Equador, positivo se for a leste de Greenwich ou negativo se for a oeste de Greenwich. Então são as coordenadas de onde que vê os sinais quando eu estou trabalhando com uma coordenada geográfica, tá? Então, estou dividindo a Terra aqui no Greenwich e no Equador para poder ter esses valores. Então, vou fazer uma medição, vou fazer uma leitura de coordenada, eu tenho que informar sinais. Negativo, negativo, positivo, negativo. Eu tenho que informar, estou a sul, estou a norte, estou a leste, estou a oeste.
Então, aqui é o conceito de onde que veio, tá? Onde que veio a relação de latitude e longitude. Um vai estar relacionado ao Equador e o outro está relacionado a Greenwich. Com isso, eu vou ter as coordenadas em lat-long. Os tipos de projeção também, onde eu tenho um modelo cilíndrico, cone, plano, tem alguns modelos de terra. Toda projeção ela vai deformar, tá? Não tem como eu pegar uma coisa redonda, colocar num papel ali, abrir esse papel e não ter deformação. Então todos vão deformar. Um que deforma de forma até aceitável é o tal do cilíndrico, que é um dos mais utilizados. A gente vai ver qual que é o sistema aqui. Então, o sistema utilizado pelos maioria dos GPS, dos softwares de sistema de informação geográfica, eles vão estar trabalhando com o cilindro, que é a nossa coordenada UTM, tá? Então, vocês têm duas opções de trabalhar com coordenadas. Lat-long, coordenada geográfica, ou coordenada UTM. A coordenada UTM é pegar a Terra, dividir ela em 60 pedacinhos, dividir ela nesses 60 pedacinhos e com isso eu vou ter a coordenada ali igual para todos os 60. O que vai diferenciar de um do outro é o fuso que eu estiver trabalhando. É aquilo que eu mostrei, acho que na primeira aula de vocês. Joguei uma coordenada, coloquei um fuso errado, posso estar caindo no mar, posso estar caindo em Brasília, pode estar caindo em um outro ponto. Então, por isso que eu tenho que estar sempre amarrando bem essas coordenadas aí para poder estar interpretando, né? Não é simplesmente anotar 77 não sei o que, 66 não sei o que. Não, eu tenho que informar qual fuso, qual pedaço da laranja que eu estou trabalhando. Tá aqui a forma de representação do minha coordenada do TM. Então, eu tenho aqui 6 graus de referência. Eu tenho um meridiano central e um fuso para poder estar informando sempre que eu for fazer o levantamento. Então, tá aqui os fusos todos distribuídos, a gente tem 60. O Brasil ele tem alguns aqui, ó. Então, por isso que sempre que eu vou fazer um levantamento, eu tenho que informar qual fuso que eu estou trabalhando. O Brasil vai ter do 18 ao 25. Então, Minas Gerais, o estado, ele está grande parte no fuso 23, mas ele vai ter parte no 24 e vai ter parte no 22 também. Então, na hora de fazer um levantamento em Minas, por exemplo, eu tenho que informar. Se eu estiver em Belo Horizonte, é aqui. A mesma coordenada ela vai se repetir aqui. Então, dependendo, eu posso estar próximo do Triângulo Mineiro. Então, por isso que eu tenho que informar. Eu estou no fuso 23, significa que eu estou na região metropolitana, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar com coordenadas, tá? Aqui é uma característica de como que é feito a coordenada TM. A coordenada do TM ela sempre vai ter falhas, né? Sempre vai ter deformação. Ou em alguns pontos vai ser para mais, em alguns pontos vai ser para menos. Então significa, pessoal, eles pegaram uma tangente. No caso ali, como são dois pontos, vai ser secante, tá? Então, nesses pontos onde for secante, onde tem a interseção aqui, ó, do cilindro com a folha, eu não vou ter deformação, que é onde a gente chama de meridiano de secância aqui, ó. Então, nesse fuso de 3 graus e 3 graus aqui, eu não tenho diferença nas medidas da coordenada do TM para a coordenada real. Nessa parte aqui eu vou ter uma ampliação e nessa parte aqui eu vou ter uma redução. Então, a coordenada do TM, ou ela, na maioria das vezes, ela vai estar ou aumentando a distância ou vai estar diminuindo a distância. Então, tem que tomar certo cuidado, porque não traduz a distância real do meu levantamento. Então, é diferente aí na hora de estar trabalhando com a coordenada do TM por causa dessas falhas aí do próprio sistema. Os sistemas geodésicos adotados no Brasil, igual eu falei para vocês, a gente tem o Córrego Alegre, que é um datum de 61, que ele utiliza um tipo de elipsoide, é um modelo de terra específico. Então, eles trabalharam com ele até a década de 70, mais ou menos. Tem muito levantamento aí no Brasil feito com coordenadas em Córrego Alegre. Depois disso, a gente teve o modelo SAD-69, é um modelo de terra um pouquinho diferente, onde eles usaram a referência em Chuá, Minas Gerais. Desse SAD-69, tiveram algumas outras realizações, seriam correções do sistema. Mas, assim, estava corrigindo o sistema que já tinha nascido com algumas falhas, porque ele não tinha
aquela precisão, né, da era computacional e tudo mais. Então, com isso, a ideia foi descartar o Córrego Alegre e o SAD 69 e adotar um modelo novo que chamava Sirius 2000. Então, o Sirius 2000, ele é um modelo utilizado obrigatório a partir de 2015. Ele estava em funcionamento desde 2005, ele já poderia ser utilizado. Ficou um período de 2005 a 2015, a pessoa podendo escolher se trabalhava com Sirius ou com SAD. A partir de 2015, todo mundo, na hora de pegar um GPS e configurar, pegar um ArcGIS e configurar, pegar um software qualquer e configurar, ele vai ter que lançar lá Sirius 2000, que é o modelo de terra atual vigente. Então, se as coordenadas não forem levantadas em Sirius 2000, você pode cometer erro aí na casa de 60 metros, por exemplo. A diferença do Sirius 2000 para o SAD 69 é em torno de 62 metros aqui na região metropolitana. Significa que as coordenadas estão 62 metros erradas, diferentes. Então, se eu for trabalhar com o GPS e não souber o que é SAD 69 e levantar tudo em SAD 69, eu estou levantando todo o meu terreno com 62 metros de deslocamento. Então, isso vai gerar um atrito muito grande na hora de fazer qualquer tipo de trabalho. Então, tem que tomar certo cuidado. Vou trabalhar com mapeamento, eu tenho que pegar esse modelo, esse modelo mais recente, que é o Sirius 2000. Existe outro software, existe outro modelo, né, o sistema de informação geográfica, outro sistema geodésico de referência, que é o WGS-84. O WGS-84, ele pode ser considerado o mesmo do Sirius 2000, é a mesma origem, tá? O mesmo elipsoide e tudo mais. Só para fins de conceito, a gente tem essas duas diferenças. Então, o Google Earth ele trabalha em WGS-84, mas se eu for coletar alguma coordenada, o ideal é que eu informe que está sendo feito em Sirius 2000. Tem um centímetro mais ou menos de diferença. Então, para fins práticos, a gente não tem essa diferença, né? A gente pode considerar, levantei em WGS-74. É a mesma coisa que o Sirius 2000, e o Sirius 2000 é o que está valendo, então eu vou escrever lá Sirius 2000. Então, são esses modelos, esses sistemas que a gente tem que saber na hora de fazer um levantamento com coordenadas aí. E, além disso, a questão de escala, né? Acho que ia comentar, a gente já deve ter visto, normalmente a gente tem que trabalhar com escalas que o escalímetro possui, para poder ter realmente essa vantagem de, com escalímetro, eu conseguir medir alguma coisa, tirar alguma distância, alguma cota que não está lá. Então, convencionais, escalas normalmente 1 para 1000, 1 para 250, 1 para 500. Nada de inventar, por exemplo, escala 1 para 27,12. Não é convencional. Então, as escalas elas têm, né, um fator, uma unidade mais padronizada, e normalmente a gente vai trabalhar com essas escalas que o escalímetro possui para facilitar medições, quer tirar uma distância, quer tirar uma cota no meu desenho, no meu projeto, eu vou estar aplicando, eu vou estar utilizando esses valores básicos de referência. Tá aqui um exemplo de uma escala pequena, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque a escala é sempre 1 dividido por alguma coisa. Quanto maior for o meu número aqui, menor vai ser o meu detalhamento. Então, se eu tenho uma escala 1 para 40 mil, significa que eu reduzir 40 mil vezes esse cara aí na vida real. Então, eu perdi informação, obviamente. Eu não consigo ver as ruas aí, ou os bairros, de forma bem tranquila, porque eu reduzi ela 40 mil vezes. Então, é considerado uma escala pequena, eu reduzi muito, eu não consigo tirar muitas informações. E eu tenho a escala grande, onde é 1 dividido por um número menor, com isso vai gerar um número maior. E aí eu vou ter um maior detalhamento quando eu tenho uma escala grande. Então, a escala de topografia, normalmente, é uma escala de 1 para 500, 1 para 250, 1 para 1000, né? Trabalhar com a cidade, dependendo, dá para trabalhar até 1 para 10 mil. Mas fora disso, já começa a ficar impraticável, né, os levantamentos e tudo mais. Então, essa é a nossa relação com a escala. A gente tem a escala, principalmente a numérica e a gráfica, né, no mapa, aonde a gente consegue estar tirando essas medidas. Então, a escala é fundamental para poder ter essas correções, verificar alguma medida. Toma muito cuidado quando for trabalhar com escalas, tá bom? Essas são as nossas referências aí
do conteúdo. Aí, pessoal, deixa eu abrir o Google Earth aqui enquanto isso, só para poder recapitular um negócio que o professor Cláudio ainda não respondeu. Assim que ele der o retorno, a gente comenta com vocês aí. O Google Earth está abrindo aqui. Enquanto isso, eu estou baixando aqui a aula de mais cedo. Então, deixa eu sair dessa tela aqui, deixa eu ver aqui. Enquanto o Google tô abrindo o Google ali, eu deixei para vocês disponível um resumo, tá, da parte de cartografia. Está lá para vocês o que seria a Terra, como que é a Terra, o que é geóide, tá? O que é elipsoide. Então são conteúdos que eu quero que vocês leiam, que eu vou cobrar de vocês na prova. Não vou cobrar, por exemplo, efeito de curvatura da Terra, mas eu posso estar cobrando de vocês o que seria uma latitude, o que seria uma longitude. Então eu quero que vocês deem uma lida, verifiquem se vocês têm dúvida com relação a essas ideias aqui. Se tiver, me relatar, principalmente na aula da semana que vem, na próxima, tá? Eu quero que esse conceito de cartografia esteja bem pacificado aí, esteja bem lançado para vocês aí, tá bom? Então, façam a leitura desse conteúdo aqui. Aqui está, então, a questão das projeções, um resumo também de como que funciona a coordenada UTM. Dê uma lida lá, pessoal. Alguma coisa que não ficou clara, vocês me informem aí na próxima aula, né, para a gente poder ajustar, tá? Em resumo, é isso, a parte de cartografia. Eu estou abrindo o Google Earth aqui exatamente para mostrar para vocês isso na prática. E para que as próximas 2 aulas a gente faça um pouquinho mais de prática aí, para vocês poderem, obviamente, estarem assimilando todo esse conteúdo que foi discutido até aqui, tá? Então, essas 2 últimas aulas, elas foram bem mais teóricas mesmo, porque a gente tem que passar por essa situação. Deixa eu tirar aqui. Tirar o compartilhamento, para a gente poder estar com essas teorias bem amarradas. E com isso, né, a gente poder estar praticando nos softwares de processamento, tá bom? Estou abrindo o Google Earth aqui, só um minutinho, tá, pessoal? Para a gente poder pular para ele lá. Alguma dúvida, pessoal, do que foi feito até aqui? De conteúdo, de teoria? Tá tudo tranquilo, tá fácil ou vocês estão entendendo nada? Tá tranquilo por enquanto, professor. Valeu, Eduardo. Para os demais também tá da mesma forma? O Pablo também falou que tá ok. Beleza. Então vamos lá. O que eu quero que vocês, né, comecem a desenvolver, e isso já é para a próxima aula do dia 17. Quem puder já ter o Google Earth Pro instalado, ok? Buscar o instalador dele, que eu vou cobrar umas 2 atividadezinhas dele aí. Se alguém tiver alguma dificuldade com relação ao equipamento ou instalação, me procurem que a gente vai tentar ajustar isso aí, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero, deixa eu deletar isso aqui tudo, vou começar do zero aqui o compartilhamento aqui do Google. Vamos lá, vamos ver se vai compartilhar, belezinha. Bom, o Google apareceu para vocês aí? Apareceu, professor. Valeu, obrigado. O que eu vou pedir, tá, de informação para vocês nas próximas aulas? O que eu quero? Tudo que eu dei de teoria, vocês vão aplicar aqui agora, tá? Nesse nosso resto de mês de março. Eu quero que vocês interpretem
eu quero que vocês entendam, por exemplo, a gente tem as ferramentas aqui do Google. Cheguei a comentar isso aqui com vocês já na primeira aula. A gente tem a opção de trabalhar em graus, minutos e segundos e tem a opção de trabalhar o ITM. Então tá, vou fazer qualquer estudo, qualquer levantamento. O que eu preciso de mínimo, de base? Eu preciso escolher o meu sistema geodésico, o sistema geodésico que eu falei hoje. Qual que é o meu sistema geodésico? Qual é o sistema geodésico que eu tenho que trabalhar? Ele chama Sirgas 2000. Então, a primeira coisa é o quê? Estou com o GPS de mão, de navegação, estou com o Google Earth. O Google Earth não, porque ele já está no WGA74, então não tem como se alterar. Mas eu vou trabalhar no ArcGIS, no outro software. Eu tenho que informar para o software, ó, eu quero trabalhar no sistema brasileiro. O sistema brasileiro, o IBGE reconhece, as Américas, né, que é das Américas, chama Sirgas 2000. Então, a primeira coisa num software, no sistema, é selecionar o meu sistema geodésico de referência. O primeiro é Sirgas 2000, então, pronto, defini que é Sirgas 2000, o Google já está em WGA74, então não tem erro. Já defini o meu sistema geodésico. Segunda coisa, definir se eu vou trabalhar em graus, minutos e segundos, ou vou trabalhar em UTM. Definir se é graus, minutos e segundos, né? Está aqui definido graus, minutos e segundos. Eu tenho que identificar o quê? Que eu tenho valores, tá? Eu dividi a Terra no Equador aqui e em Greenwich. Então, eu vou ter um sistema cartesiano onde eu vou ter valores negativos para sul do Equador, valores positivos para norte do Equador, eu vou ter valores positivos para leste de Greenwich e vou ter valores negativos para oeste de Greenwich. Então, isso aí você está claro que eu tenho que colocar. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar Belo Horizonte, aqui mais rápido. Tá indo aqui. Tá indo. Então, estou indo lá para o meu pontinho lá em Belo Horizonte. Vou dar um certo zoom aqui. Esperar ele. Tá bom, então. Aí, ajustou. Então, se eu vier, pessoal, olha só, se eu pedir nos exercícios futuros, se eu pedir para vocês criar um ponto, quero que vocês criem, por exemplo, um marcador e me mandem. Vocês vão vir aqui, definir se vai trabalhar em lat long ou coordenado UTM, definiu, cria o marcador, por exemplo, o marcador está aqui, né? Como eu estou trabalhando com lat long, ele vai ter o sinal do sul, né? Que está abaixo do Equador, e vai ter o O que está a oeste de Greenwich. Então, é básico, eu tenho que informar sempre o sinal, negativo, negativo, ou SO, ou SW, né? O pessoal costuma utilizar também, tá bom? Então, como é que cria o marcador? Vou lá, vamos lá de novo. Abri o meu Google Earth, configurei tudo, venho aqui, clico nesse apontador amarelo aqui, ó. Cliquei nele, posso arrastar ele para onde eu quiser, colocar ele no centro da Praça Raul Soares, verifico aqui, dou um nome para ele, por exemplo, Raul. Dei o nome, posso inclusive, se eu quiser mexer, mudar a cor, mudar a característica dele, tá tudo aqui. Feito isso, eu vou lá e dou OK. Tá aí o meu marcador criado. Beleza, só isso é suficiente? Não, eu só criei ele aqui na pasta temp. A Lidiane pediu, alguém coloca eu no grupo de WhatsApp da matéria, por favor. Sim. Alguém que tiver o link aí, encaminha para ela aí, gente. Depois eu te mando aí, Liliane, se não der tempo. Lidiane. Aí, pessoal, cadê os conceitos? Deixa eu voltar para o Google. Então, lancei o meu marcador. Só que, por enquanto, deixa eu fechar aqui, ele está apenas como temporário. Ele está com lugares temporários. Eu vou clicar com o direito aqui, venho aqui,
Salvar lugar como? Vou chamar ele aqui de Raul e cria aqui ou KMZ ou KML, vai reconhecer do mesmo jeito, vou deixar só KMZ. E com isso eu dou o salvar. Tá? Tá lá, salvo. Vou mostrar para vocês aqui agora de novo que tá salvo lá, salvar com. Aqui, ó, Raul, ele apareceu aqui, ó. Ele apareceu com como se fosse um texto, um bloco de notas com uma bolinha do Google Earth no meio. Então, qualquer pessoa que tiver o Google Earth, ela vai clicar aqui e vai ser direcionada para esse ponto. Então, já podem esperar que na próxima aula vocês vão ter que fazer um exercíciozinho bem simples, igual esse aqui. Vocês vão ter que criar um ponto aí e poder estar me encaminhando para ver se realmente vocês conseguiram gerar um KML de uma área específica. Tá bom, pessoal? Tranquilo essa parte aqui de gerar KML, ou, obviamente, que quando vocês começarem a praticar, talvez vai surgir alguma dúvida. A gente vai estar à disposição exatamente para poder estar ajustando isso. Mas de cara, assim, tá tranquilo, aparentemente? Sim. Tranquilo. Beleza. Aí, pessoal, além de, como eu falei para vocês, aqui eu criei ela no sistema, né, Latilong. Então, vou tirar o zoom aqui. Se eu vier aqui mudar a ferramenta e colocar ela em UTM, é aquele caso onde eu dividi a Terra em 60 pedaços. Se eu dividir a Terra em 60 pedaços, as minhas coordenadas que estavam lá, elas vão mudar também. Deixa eu ir lá nele. Vamos lá. Deixa eu clicar com o direito. Propriedades. Está aqui. Além das minhas coordenadas 610, 402 e 77, não sei o que, eu tenho a informação da zona, que é o 23K, que é o fundamental eu colocar essa informação. Então, eu quero que vocês interpretem isso sempre a partir de hoje. Sempre que for fazer um levantamento, você tem que enxergar, além de anotar valores de coordenadas, tem que informar a relação aí de zona, de referência e tudo mais. Por exemplo, eu cheguei a comentar isso aqui com vocês, se você não sabe o que é 23 e digitar 24, o ponto vai para o Beleléu. Vamos ver onde é que ele foi parar. Tá vendo? A coordenada dele caiu lá no oceano por causa de um número que eu errei ali. Então, é isso que eu quero, pessoal. Que vocês desenvolvam, baixem o software Google Earth, verifiquem bem essas abas aí que a gente chegou a comentar nas aulas iniciais, ferramentas e tudo mais, como é que faz para gerar um KML, como é que faz uma linha. A linha, o ponto seria esse cara, linha seria esse cara caminho, polígono seria esse polígono, né? De estar desenvolvendo essa metodologia, como é que faz para salvar uma imagem, criar um mapa de localização no Google Earth, coisa que a gente chegou a mostrar para vocês também, essa relação inicial com essa ferramenta muito utilizada na engenharia aí, que vocês devem estar utilizando a partir desse momento, ok? Ficou claro com essa relação aqui? Deixa eu ver se o Cláudio nos respondeu. Não, ainda não respondeu. Professor. Não sei se estava... Tá, deixa eu só desativar aqui a gravação.